Olá, boa noite, amigos, sejam todos bem-vindos. Vamos fazer então a nossa prece para começar hoje o nosso assunto, agradecendo a Deus e a Jesus por mais um momento de encontro com os queridos amigos espirituais que aqui estão sempre apostos para nos auxiliar. Cada um que aqui entra, encarnado ou desencarnado, é imediatamente atendido nas suas necessidades físicas e espirituais. E que possamos assim, sintonizados, possamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que esses ensinamentos possam nos ajudar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa evolução. Graças a Deus. Hoje vamos falar, porque o mês está sendo falado sobre evangelização, então hoje o assunto é evangelização de almas, seguir os passos de Jesus. Escolhemos o assunto para começar, parábola do semeador. A parábola do semeador, a gente encontra dos 4 evangelistas, 3 falam sobre a parábola do semeador. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus no capítulo 13, versículo 13 a 23, e no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, está a parábola do semeador. Jesus, quando estava com seus 13 anos, a sua mãe, os seus pais estavam muito preocupados que caminho ele ia seguir, que profissão ele ia seguir, até porque lá a maioridade começava antes. Então eles encaminharam o filho ao templo, aos doutores da lei, para ele estudar, para ver se ele tinha alguma profissão. E chegando lá, Jesus mostrou com 13 anos uma capacidade muito grande de sabedoria e de conhecimento. Claro, ele é o espírito mais evoluído que já veio à Terra, tinha todo o conhecimento e a moral que nós nem imaginamos ainda o que é. Então, ele deu o banho de aula e voltou para casa. Aí ele chegou para a mãe e disse o seguinte: por acaso eu não tenho testemunhado a minha comunhão com Deus? A mãe disse que sim. Ele disse: então eu não quero ficar lá no templo. É porque não precisava, né? Para ele, aquilo lá assim, eram pessoas que estavam inventando regras, que estavam só na teoria, mas que estavam longe do povo. Ele disse para a mãe: eu quero ficar junto com o povo, então eu quero aprender com meu pai a ser carpinteiro. Ele conversou com o pai aceitou, era a profissão que Jesus tinha, porque ele queria estar junto com o povo, junto das necessidades do povo. Era isso que interessava ele, e foi o que ele fez. A parábola do semeador, como todas as parábolas, Jesus reunia multidões, e essa não era diferente. A parábola do semeador, a parábola do semeador e todas as parábolas, elas eram baseadas na vivência, no dia a dia, da rotina das pessoas naquela época, para que elas, através dos exemplos, pudessem entender. Naquela época, quando você colhia, né, alguma coisa da plantação, você não preparava a terra para a semeadura. Quando chegasse o momento de semear, ali tinham pedras, espinhos, a semente era lançada naquele terreno. Depois que aquele terreno ia ser mexido, revolvido, arado, para que aquelas sementes começassem a germinar. Então eu vou falar primeiro aqui da parábola do semeador. Em certa ocasião, deixando sua casa, Jesus dirigiu-se ao lago Genezaré, onde proferiria uma série de parábolas. Por conta disso, atraída pelas notícias de feitos do Cristo, bem como pelos ensinos que costumava ministrar, uma grande multidão se juntou ao seu redor, de maneira que ele teve que assentar num barco que estava no mar, para que da praia toda a multidão ouvisse e o ouvisse com clareza. Quando a gente fala que Lago Genezaré,
e aqui mais adiante fala em mar, é porque a palavra em hebraico para mar e para lago quer dizer a mesma coisa. Eis que o semeador saiu a semear. Jesus não falou quem era o semeador. Ele falou, eis que o semeador saiu a semear. E sucedeu que, ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. E vieram as aves e a comeram. Esse é o primeiro solo onde caiu a semente. Outra parte caiu sobre um solo pedregoso, onde não havia muita terra, e brotou imediatamente, por não haver profundidade de terra. E quando raiou o sol, foi crestada, ou seja, foi queimada, por não ter raiz. Ressecou-se. Esse é o segundo solo, o solo pedregoso. Outra parte caiu nos espinheiros. Os espinheiros subiram e a sufocaram as sementes, e não deu fruto. Outra parte caiu em terra boa e dava fruto, que desponta e cresce. Um carregava 30, outro 60 e outro 100. E dizia, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem era aqui, o semeador? Jesus. Quais são as sementes que ele lançava? As sementes do Evangelho. A lei divina, a lei de amor, que é a mesma para todos, e ele espalhava por toda a parte, independente do solo, era espalhada por toda a parte. Essa semente, como sendo a lei de amor, ela não muda. Então a semente é a mesma. Semeador Jesus, semente a lei de amor. E o que seria o solo, então? Esses 4 solos. É o coração de cada um. É o estado moral, intelectual. Quanto melhor a condição de cada um, melhor ele vai receber aquela semente, porque a terra é mais fértil. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre esses 4 solos. O que eles representam? Então foi a beira do caminho, o solo pedregoso, o solo com espinhos e o fértil. O que seria a beira do caminho? Quem são as pessoas que, recebendo a semente, as aves vêm e a comem? Ela nem sequer germina, nenhuma raiz, nada. Esse solo ele tem um chão batido, um chão duro, impenetrável, onde nada consegue germinar. Seriam as pessoas áridas, endurecidas, que ainda não estão preparadas para as coisas espirituais. São aqueles que estão distraídos, imaturos, que só se preocupam com a vida material. É o que vai comer, é o que vai beber, é o que vai vestir, é o seu trabalho. As questões espirituais nem passam pela cabeça dessas pessoas. Quem os convida a pensar em Deus, eles chamam de louco, ou ficam até revoltados. Não tem nenhum interesse nas coisas espirituais. Então, essas pessoas seriam a da beira do caminho, que a semente cai, mas não tem nenhum aproveitamento. E o solo pedregoso? Essas pessoas já têm uma condição espiritual de assimilar os ensinamentos. Recebem com entusiasmo, recebem com alegria. Nossa, que bacana, gostei, vou fazer, vou acontecer. Mas depois elas esmorecem. Sucumbem ante a primeira adversidade, as primeiras dificuldades. Quando surgem as atribulações, as perseguições, os preconceitos, elas já esmorecem. Por isso que o sol vem e queima facilmente. É um que entrou na doutrina e diz assim, tu vai lá naquela casa, mas aquela casa é do demônio. Já me disseram que lá as pessoas ficam loucas e vão para o inferno. Não houve desenvolvimento da fé. As raízes que ali se criaram ainda não se aprofundaram
no Evangelho de Jesus. Então, o que está faltando é a fé. As pessoas não fizeram uma reflexão sobre os ensinamentos, só se entusiasmaram. Então, não tendo raízes profundas no Evangelho, não suporta o vento, o sol, a chuva, geralmente tem pressa em resolver os problemas, querem soluções ágeis, fáceis, milagrosas. Então, muitas vezes as pessoas assim, elas chegam com entusiasmo, mas depois assim, eu vou lá naquela casa, naquele centro, eu vou lá naquela igreja, e a vida nada muda. Mas quais são os direitos especiais que a gente tem? A gente às vezes passou um mês na igreja, um mês na casa, e a vida não mudou nada, então eu já não vou mais. Então as pessoas só têm o entusiasmo de querer melhorar, de querer buscar, mas na verdade a pessoa não está querendo progredir. Ela está procurando uma sombra de uma árvore que alguém já conseguiu erguer e está frutificando. Dizem não ter tempo quando são convidadas a fazer alguma tarefa no bem, porque não abrem mão do seu conforto, da sua zona de conforto. Muitas vezes dizem numa falsa modéstia: quem sou eu para fazer isso? Na verdade, isso é falsa modéstia, porque quem sou eu para fazer isto o quê? Um trabalho bacana, o bem ao outro, eu preciso ser o quê? Se nós estamos no mundo de provas e expiações, nós somos imperfeitos. Então nós somos, sim, uma pessoa que precisa sair da inércia, que precisa fazer um trabalho para aprender e para se aprimorar cada vez mais. Então a semente chega para nós todos os dias nos convidando ao trabalho do bem. Mas a gente não está com muita vontade, não, né? Vai dar muito trabalho. O outro solo é quando cai nos espinheiros. São os espinhos são as seduções do mundo. Tem um solo fértil, mas dá lugar aos espinhos da matéria, que cresce e acaba sufocando a sementeira espiritual. Essas pessoas têm uma capacidade intelectual bem desenvolvida, mas o lado moral acaba sendo sufocado pelos interesses mundanos. Então eu começo, eu tenho capacidade, o solo é fértil, mas eu já começo a achar difícil, né? Tem que fazer essas mudanças, eu tenho que deixar isso, eu tenho que ir por um outro caminho, não, já está muito difícil. Os meus interesses lá fora me dão, entre aspas, né, mais alegrias. Aqui, o que está acontecendo lá fora parece ser muito mais interessante que os ensinamentos de ordem espiritual. Ou seja, esse dos espinheiros, eles ouvem os ensinamentos, mas o orgulho, o egoísmo, a vaidade acabam abafando a semente. E a terra boa? A terra boa é o solo fértil, onde as sementes brotam, virão a produzir frutos mais tarde, são receptivos às coisas espirituais e colocam em prática os ensinamentos de Jesus. Se esforçam para melhorar, se esforçam para conhecer os seus ensinamentos. Sabe que aquilo vai trazer o bem e a felicidade para eles. Estes serão e são os bons semeadores. Na época de Jesus, Jesus confiou também a tantos outros semeadores que espalhassem a semente do Evangelho. Os apóstolos, muitos que vieram antes de Jesus, filósofos, sábios, muitos espalharam as sementes. E hoje estamos nós aqui, que muitos de nós já foi o solo à beira do caminho, que não queríamos saber das coisas espirituais, aqueles que se entusiasmaram, mas daqui a um pouco, não, tem que melhorar, acho que já está muito difícil. Hoje nós estamos com um pouquinho mais de interesse, de conhecimento e de desejo de melhora. Então, de alguma forma, Jesus nos colocou aqui também como semeadores, para desenvolver a religiosidade, para desenvolver essa parte espiritual, essa integração e esse contato com Deus. E a gente precisa de 3 coisas para desenvolver.
receber, ou seja, a gente tem que estar apto, com o solo arado, para poder receber a semente. Integrar, que é refletir, entender, sentir os seus ensinamentos. E converter esses ensinamentos em algo útil na prática do bem. Então somos todos semeadores. E agora vamos então falar da evangelização. A função da evangelização é semear os ensinamentos de Jesus, preparando a criança e o jovem, ou seja, o solo, para que possam germinar e frutificar. Então, além de sermos semeadores, né, colaborando na obra de Jesus, também precisamos ajudar esses jovens, essas crianças, a preparar o solo para que eles possam receber a semente. Todas as sementes vão germinar? Depende. Neste momento, não todas, mas em algum momento, sim, todas as sementes vão germinar. Porque a lei divina já foi colocada em nós, na nossa consciência, quando nós fomos formados. Em espíritos puros e ignorantes, ali na nossa consciência já estava a lei divina, ou seja, a semente, que um dia Deus sabia que iria germinar. Nós somos espíritos milenares, que pela misericórdia divina nós recebemos a oportunidade da reencarnação e o esquecimento do passado. Se nós chegássemos aqui bem pequenos e lembrássemos de tudo que já aconteceu, ia ser muito difícil a gente se acertar e reparar com a nossa família. Se a gente soubesse quem são aqueles que hoje são quem eram aqueles que são hoje nossos irmãos, os nossos pais. Então, nós precisamos desse esquecimento para que a gente possa se renovar. Deus, como é sábio e justo, Ele dá o que ao bebê? A candura. Nós temos o desejo de pedir, afagar o bebê, de dar o amor, de proteger. Então não é por acaso que Deus coloca uma coisinha tão bonitinha na nossa frente para a gente proteger, para a gente encaminhar, porque a gente precisa saber lá o que passou, se o que interessa é o que a gente vai fazer de agora em diante. Então, o esquecimento não é um anestésico, é um convite à renovação. Porque ficar cristalizado no passado, ficar paralisado em análises improdutivas, de nada vai valer. Não adianta a gente ficar aqui querendo saber quem foi o fulano, de onde veio, o que será que fez, o que será que nós fizemos. São análises improdutivas, porque vão nos levar aonde? A não ser que essa análise faça a gente olhar para trás e dizer, não quero repetir, vou seguir em frente. Mas nós, conhecendo como nos conhecemos, assim, um pouco, a gente já sabe quem nós fomos. E hoje nós estamos no melhor momento da nossa evolução. Não fomos melhores. Será que eu fui melhor? Não, não fomos melhores. Estamos nesse momento na melhor fase da nossa evolução. E é daqui para frente a nossa melhora. Na infância, os maus pendores ainda não se manifestaram. Então facilita a mudança do caráter. Auxiliar quando a gente vê que a criança tem alguma tendência, a gente já pode auxiliar ela a se melhorar. Ela é mais flexível, mais maleável aos ensinamentos. Então nós estamos aqui para evoluir. Sejamos pais, sejamos educadores, evangelizadores, crianças, todos nós. Todos nós. A evangelização também tem a importante tarefa de apoiar a família. Quando uma criança chega na casa espírita, na evangelização, assim como todos nós, quando chegamos aqui, os amigos espirituais já sabem das nossas necessidades, do que a gente precisa, do que a gente tem que mudar. Mas quando uma criança entra na evangelização, entra junto com ela toda a família e uma história espiritual.
Parece que ela vem sozinha. Não. Ela traz toda a história da família dela agora, da família que ela está vivendo agora, e toda uma história espiritual. Então ela vai trazer as dificuldades que ela tem em casa. Ela vai trazer os problemas, as desavenças, vai trazer as coisas boas também que ela aprende. Mas vai trazer muitas das dificuldades. Vai trazer também espíritos desencarnados que porventura não sejam afetos daquela família, daquelas pessoas. Também vem com ele, mesmo que a família não venha, ou vem com a família. Então, o tratamento que os amigos espirituais dão é geral, é integral, aquele espírito que aqui vem receber a evangelização. Então, ele não vem só para ouvir historinhas. E seria diminuir o valor da historinha, que muitas vezes a pessoa fala meio que depreciativo. Ela vem ouvir os ensinamentos de Jesus, para ela fazer parte também dos semeadores, para ela também dar frutos, para ela também poder mais tarde ensinar ao outro, para ela se melhorar e ser mais feliz. Então a criança traz uma longa bagagem e nós todos estamos comprometidos a auxiliar para que esta criança, esse jovem, se torne um espírito do bem. Pode esse espírito ter caído nos desvarios em outras encarnações por nossa influência. E agora nós recebemos a oportunidade de ajudá-lo. Nós fomos a má influência, agora viemos para ser a boa influência. Uma outra vez eu falei do Chico, quando ele foi no presídio visitar várias pessoas, e um que estava lá e disse para o Chico: Chico, eu estou muito angustiado e estou arrependido, mas eu matei 5 pessoas. E o Chico disse: que bom, meu irmão, já tem 5 filhos garantidos para a próxima encarnação. Então, a maneira como o Chico via, a maneira doce, errou, mas agora vai ter uma oportunidade. Então, esses espíritos que estão conosco, filhos, alunos, enfim, sobrinhos, netos, não estão ali por acaso. Certamente nós temos alguma coisa para oferecer. A orientação religiosa, ela fortalece para os desafios da vida. E quando nós falamos aqui de evangelização, que é o nome que tem, né, Encontro das Crianças e Jovens na Casa Espírita, não é só evangelização, né? Se você é católico, evangélico, leve o seu filho para que ele escute os ensinamentos de Jesus. Porque a orientação religiosa, como eu estava falando aqui, fortalece nos desafios da vida, a enfrentar as frustrações com coragem, com serenidade, de forma natural, sem cair na ilusão dos vícios que entorpecem, enfraquecem e adiam o enfrentamento da resolução dos problemas. Porque se nós não temos essa coragem, essa serenidade, essa confiança, a gente pode enveredar por outros caminhos que falsamente, ilusoriamente, nos tiram daquele momento do problema, da chateação, das coisas que estão nos incomodando. Na orientação religiosa, então, encontramos serenidade e equilíbrio para enfrentar os problemas. Nós vamos aprendendo que se eu tenho um problema, eu tenho que achar uma solução. Ah, estou com um problema. Qual é a solução que a gente pode dar para isso? Depois que a pessoa procura e não tem solução nenhuma, então vamos entregar a Deus ou vamos procurar uma outra ajuda. Mas se nós não enfrentamos um problema e seguimos pela ilusão dos vícios, além de não resolver os nossos problemas, nós estamos com mais outros problemas. Educar dá trabalho, mas deixar para a vida resolver vai dar muito mais. Realmente, educar, colocar limites, dá muito trabalho, tem que repetir todo dia, seguido, mas é um trabalho que vale muito a pena. E nós estamos conscientes da nossa responsabilidade em deixar pessoas melhores para este mundo?
que quando nós lançamos a semente, quando aquele jovem, aquela criança, daquela semente também gera frutos, daqueles frutos geram outras sementes que vão em outros solos, olha quanto se multiplica. Então, a gente pode pensar assim, uma família que tem 10 filhos, se aqueles pais dão essa orientação, conseguem seguir, né, dentro dos ensinamentos de Jesus, amor, serenidade, o que eles estão fazendo? Que aqueles filhos aprendam que também sejam semeadores. Se cada um tiver 3 filhos, vai indo cada vez maior e vai multiplicando. Quando nós chegarmos aqui, vamos supor daqui a 100 anos, a gente reencarna daqui a uns 100 anos, mais de 100 anos, certamente vamos encontrar um planeta muito melhor e vamos usufruir das sementes que hoje nós plantamos. Então, é o caminho de todos nós, a semeadura de todos nós. Agora, se nós nos descuidamos, se nós não fazemos uma boa semeadura, se nós não damos bons exemplos, nós também vamos ter que responder por isso. Já estamos quase no final, então eu só vou contar uma historinha. Eu não acabei, mas vamos ter que acabar. A historinha que muitos devem conhecer, Chico Xavier que conta. Chico Xavier, por muito tempo, ele frequentou a Igreja Católica, ele ajudava o padre. Chico Xavier era um bom religioso em qualquer religião. Aliás, ele não precisava nem ter uma religião, porque ele já era, né, o ensinamento de Jesus reencarnado. E o Chico, ele dava na igreja aula de catecismo para as crianças. Só que ele já estava indo na doutrina espírita. E aí a igreja não quis mais saber, né? Essa pessoa aqui está dando aula para as crianças e ele é espírita. Ele não pôde mais dar aula, ele foi para a casa dele. Só que as crianças queriam continuar com o Chico. E aí os pais levaram as crianças, eram 40 crianças, levaram as crianças para a casa do Chico. E o Chico acolheu, né? Ele tinha um pátio, né? A gente já fala muito da sombra do abacateiro, e aí ele ficou ensinando as crianças. Só que ele não tinha nada para dar para as crianças. Eles que tinham um pouco de água e uns pedacinhos de pão. E ele estava com muita pena das crianças, porque na igreja as crianças tinham lanche, e ele as crianças não tinham lanche. E aí ele fez uma prece. E depois que ele fez uma prece, começou um vento muito estranho, que começou a chamar a atenção da vizinhança. E aí uma vizinha veio lá por cima do muro e disse: Chico, que vento é esse? O que está acontecendo? É o vento. E ela olhou assim: e essas crianças? É o catecismo. Aí tu tem alguma comida para dar para eles? Não tenho nada. Ah, então peraí que eu tenho bolo e pão. Aí veio a outra vizinha, fez a mesma pergunta: que vento é esse? Não sei, é só o vento. E tem alguma coisa para essas crianças? Não. Ah, eu também vou trazer. Diz que 12 famílias trouxeram e continuaram trazendo enquanto ele estava, né? Por quanto tempo ele fez isso eu não sei, mas por todo o tempo que ele fez esse catecismo, essa evangelização, elas traziam o alimento. Então, o Chico é o maior. Quem não gostaria de ser evangelizado pelo Chico? E eu tenho certeza que essas crianças, esses jovens, nunca esqueceram dos ensinamentos do Chico Xavier. Porque ele não só ensinava em palavras, ele ensinava em ações, em amor. Imagina, ele ensinou ali que a oração, Deus vai nos responder dentro daquilo que a gente precisa, daquilo que a gente precisa para evoluir. Então, evangelizar, ou seja lá o nome que for, o catecismo é levar o amor de Jesus aos jovens. E eles precisam muito, como nós também precisamos. Então, nós temos, se nós temos uma religião, se nós gostamos do lugar onde nós vamos oferecer aos nossos filhos. Vamos levá-los. É uma obrigação nossa. É uma responsabilidade nossa levá-los. Mais tarde, eles vão escolher aquilo que eles querem ser.
mas eles terão a base, os princípios. A gente sabe que eu entrei na evangelização com 10 anos, mas a gente vê assim que pessoas, né, são 50 anos que se passaram, que talvez naquela época fossem um pouco mais rebeldes, mais revoltadas, que mudaram, porque ali os pais insistiram nos bons princípios, no amor, nos limites, e eles foram reconhecendo, depois que passa aquela fase da rebeldia, né? Então, é necessário que a gente encaminhe as crianças, encaminhe os jovens. Tem pessoas, já vi uma pessoa que ela não tinha religião, mas ela queria que os filhos, que no caso era a filha, tivesse alguma orientação espiritual ou religiosa. E acabou reunindo um grupo e levou, eu não me lembro nem se era evangélico ou evangélico luterano. Que bacana. Você pode até não frequentar uma casa, mas você acha importante que o seu filho tenha um direcionamento espiritual. Porque aquele solo tem que ser preparado para receber as boas sementes, para evoluir. E para daqui a 100, 200, 300 anos a gente encontra essas criaturas muito melhores e que eles venham nos auxiliar também com uma nova sementeira. Assim agradecemos, então, vamos fazendo uma prece. Uma imensa gratidão ao Pai Maior, de todos nós aqui, encarnados, desencarnados, possamos levar conosco mais fé, mais esperança, mais serenidade, mais coragem e muita vontade de trabalhar, Senhor, na Tua seara de amor. Que nos ajude, que nos fortaleça, que possamos ser firmes no nosso propósito de melhorar, de trabalhar o bem, de querer bem, de sermos pessoas melhores a cada dia. Assim que Jesus ampare, ilumine, abençoe a todos, hoje e sempre. Graças a Deus.